Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje então nós vamos continuar, o nosso estudo de caso e vamos trabalhar a parte de segurança. Então a gente vai utilizar o JAS, que é Java Authentication and Authorization Service, né? E vamos precisar de umas 3 aulas aí para fazer todas as configurações, tá? Hoje então nós vamos fazer as configurações que são necessárias no servidor, tá? E alguns arquivos de configuração na aplicação. Então vamos ao código. Bem, a primeira configuração, depende da gente instanciar aqui o servidor, rodar o servidor e precisamos criar algumas configurações, dentro do servidor. É importante ressaltar aqui, eu estou usando o PIAR 5 2021-1, tá? Então no PIAR Server, essa parte da segurança, tá? Aquele que a versão que vem com o NetBeans que tu instala, que tu vem em Edge Server, e instala o servidor aqui fazendo o download automaticamente, tá? Essa versão a mais recente é a 201. Essa aqui ela vai dar um erro com uma questão da segurança ali. Então para fazerem funcionar a segurança, vocês vão ter que vir aqui em download, Payara Community, tá? E de baixar a versão 5 2021, tá? Aqui já está na versão 2, eu tô K1, mas também funciona K1. Baixar essa versão 2 e daí adiciona baixar, descompactar, e daí tu vem aqui, adiciona o servidor, procura, tá, pela pasta onde está o servidor e adiciona normalmente, que daí não vai ter bug. Tá? Feito então baixa então a última versão do PIAR e daí depois a gente roda ele e vamos acessar a porta localhost 4848, tá? O endereço localhost com a porta 4848. Então a primeira configuração a gente tem que fazer uma configuração, nós vamos fazer uma autenticação com uma consulta no banco de dados. Tá? Então nós temos lá uma classe que é o usuário. Tá? O usuário tem nome de usuário e senha. Né? E daí tem uma lista de permissões do usuário, tá? Que a gente guarda na tabela permissões com o nome do usuário e permissão. Né? Então nós vamos ter que configurar, algumas questões de configuração aqui do PIAR dentro para comunicar com o banco, tá? Dentro do PIAR, nós temos que colocar aqui na segurança, ó, vamos achar aqui times de futebol, né? Então nós temos daí, basicamente, então, a segurança vai funcionar da seguinte maneira, né? Eu vou fazer a consulta para verificar se o usuário e senha são válidos, tá? Nessa tabela de usuário, tá? Onde eu tenho aqui, por exemplo, nome, teste e senha 1, 2, 3. Tem aqui, ó, JL Bavaresco 1, 2, 3, 4, 5, 6 é um usuário. E daí eu tenho a tabela de permissões, tá? Que daí eu tenho o JL Bavaresco e as permissões que ele possui. Tá? Então, basicamente, a gente tem que consultar uma tabela com usuário e senha para saber se o usuário e a senha são válidas, e uma tabela com o nome do usuário e com a permissão para ver se ele tem a permissão válida. Tá? E além disso, daí nós vamos ter que indicar, tá? Teremos que indicar aqui, deixa eu achar other sources, né? Também, o pool de conexões, o nome do pool de conexões que eu estou utilizando, tá? Que é esse aqui. Bem, então vamos acessar a pasta localhost 4848. Devo acessar uma configuração aqui, ó, no menu à esquerda, em server config, eu acesso aqui, ó, security e em server config, não default config, server config, secure, e vou acessar aqui realms, tá? Então vou buscar um realm para trabalhar. Então tem vários tipos de realms, certificado, de arquivos, no caso do nosso vai ser um JDBC Realm, tá? Então o nome do Realm aqui, tá? Então eu vou colocar o nome times futebol traço Realm. Esse aqui é um nome que eu escolho, tá? A classe aqui então vai ser JDBC Realm, né? Esse JS Context é JDBC Realm, que é um login, módulo login, para o JDBC. Então eu também posso criar módulos de login, sei lá, para autenticar no Active Directory e algumas coisas. Então eu poderia colocar um outro módulo de login, nesse caso o JDBC Realm, que ele já tem dentro da própria especificação. Aqui no JNDI, tá? Então eu vou colocar esse nome aqui que nós temos, JDBC/Times Futebol. Então eu vou colocar esse nome aqui. Aqui no User Table, então é o nome da tabela que tem o nome das informações do usuário, que vai ser assim, então a tabela usuário, tá? Vamos pegar aqui. O nome da coluna que tem usuário é nome underline usuário, tá? O nome que tem o nome do usuário.
e da senha a senha, tá? E daí a group table aqui eu tenho que informar então aonde que está o grupo com as permissões, digamos assim, tá? Os grupos permitidos para aquele usuário. Então na tabela permissões, né, o group table username column é onde que qual a coluna que guarda o nome do usuário, tá? E group name column, então digamos assim, o grupo que o usuário possui, né, de permissão, tá? Então aqui no caso aqui que a coluna, né, é então a coluna permissão, tá? Também tenho que colocar aqui o nome da database user e o password, tá? E o digest algoritmo eu vou colocar none, né, porque eu não estou usando, não estou criptografando, né, a minha senha. Tá? Então, basicamente, é fazer essas configurações aqui, apontando, né, para as tabelas, né, que tem o nome do usuário e senha, e que tem o nome do usuário e a permissão que ele possui. Tá? Bueno, agora sim, né, nós vamos partir lá para a nossa aplicação. Então, aqui na nossa aplicação, a primeira coisa que a gente vai ter que modificar é o arquivo web.xml. Então, nós vamos adicionar, tá, aqui a parte da segurança, tá? No nosso arquivo web.xml. Então eu vou colocar aqui um elemento chamado security constraint, tá? Então uma restrição de segurança que eu vou criar, tá? E daí tem algumas coisas que eu tenho que dizer aqui, tá? Então a primeira coisa eu vou colocar um display name, tá? Isso aqui é só um nome, então. Display name eu vou chamar aqui então de seg privado, tá? Segurança do privado, tá? E daí aqui eu vou colocar, né? Eu tenho aqui um Web Resource Collection, que daí eu vou dizer então que arquivos, que recursos que serão protegidos, tá? Então aqui eu vou colocar então um Web Resource Name, tá? Tem aqui o Web Resource Name, é um elemento que eu posso colocar aqui dentro, que aqui eu vou dizer que é o privado, tá? Também eu vou colocar aqui o meu URL pattern, tá? Que esse URL pattern, então em que URL da minha aplicação que eu vou proteger? Eu vou proteger então barra privado, tá? E tudo que estiver no privado, barra asterisco, tá? E eu também tenho que informar, né, os métodos que eu, digamos assim, do HTTP que eu vou proteger. Então eu vou proteger o GET, tá? O POST, o PUT e o DELETE. Tá? Então eu vou colocar aqui GET, POST, né, o PUT e também o DELETE. Tá? E agora, olha só. Depois do Web Resource Collection, tá, dentro do Security Constraint, eu vou colocar também o meu Auth Constraint. Então, como que eu faço essa autenticação? Tá? E daí eu vou dizer quais os roles, né, que eu tenho que autenticar. Né? No caso, os roles seriam quais as permissões que eu tenho. No caso, que eu tenho administrador e usuário. Então, aqui eu vou colocar, né, o role name, né? O role name, eu vou colocar então aqui administrador, tá? Tem que ser exatamente igual ao que está no banco, né? E também o role name de usuário, tá? E além disso eu vou colocar também um user data constraint, tá? Isso aqui para a gente proteger com HTTPS, esse cara aqui. Então eu vou colocar aqui um transport guarantee e eu vou escrever confidencial. Então, com esse confidencial, eu estou dizendo que então essa restrição segurança, tá, vai proteger esse diretório com confidencial. Eu também vou proteger, tá, toda a minha aplicação, desde a raiz, com confidencial. Então, aqui eu vou colocar display name HTTPS, web resource name HTTPS, tá? E aqui eu vou proteger barra privado barra asterisco, tá? Só que daí eu não terei, tá? Aqui a parte da autenticação. Então aqui ele protege com o HTTPS a barra, a partir da barra, né? A partir da raiz, mas não precisa fazer a autenticação, tá? Então coloquei HTTPS em toda a minha aplicação. Depois disso, o que nós vamos fazer, né? Eu tenho que configurar,
tá? Aqui o método de login, tá? Então eu vou pegar aqui o meu login config, tá? Então o meu login config, eu vou dizer então que ele vai ter que autenticar, então o auth method será para form, tá? Método de autenticação para formulário. E também aqui eu tenho que informar o form login config, form login page, tá? E também eu tenho que, aliás, aqui login config não é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que informar, na verdade, aqui o realm name, tá? Então qual que é o nome do realm que eu vou usar? Esse aqui daí seria então esse nome aqui, ó, Times Futebol Realm name, tá? Que daí ele vai tentar autenticar conforme esse realm que está configurado no servidor. Após isso, agora sim vai vir então o form login config, tá? Daí nesse form login config eu tenho que informar o form login, a página de login, tá? Que vai ser, no caso, vou colocar aqui barra login.xhtml, a gente vai ter que criar. E depois também vou informar aqui a página de erro de login, tá? Então barra login error.xhtml. Tá? Então esses carinhas aqui estarão. A gente vai ter que criar essas páginas aqui porque são necessárias, né, as duas, né, mesmo que eu não ocupe. Bem, após o login config, então eu tenho que escrever aqui, né? Aqui eu disse então que nós temos um auto constraint da role name da segurança aqui nesse security constraint do privado. Agora eu tenho que declarar então todos os papéis de segurança que eu tenho, tá? Então eu vou ter aqui o meu security role, tá? Security role, eu vou colocar um description, tá? E daí que eu coloco administrador. E daí eu vou colocar o role name, security role, tá? Aliás é role name, é o nome do role, tá? Da permissão que eu tenho. Então, administrador. Tá? E daí eu vou replicar, tá? Aqui para usuário. Tá? Bueno. Então, feito isso, tá? Eu tenho que criar mais um arquivo agora. Então aqui a gente criou, né, a questão segurança para o privado, né, para HTTPS a partir da barra, né, o login config apontando para o Teams Football Realm, né, as páginas de login e de erro do login e os papéis de segurança que eu tenho aqui cadastrados, né. Então eu tenho que listá-los todos aqui. Também tenho que criar um arquivinho chamado um arquivo que na verdade que é um descritor ou do Glassfish ou do Payara. Então eu vou fazer assim, ó, botão direito do mouse no Teams Futebol, New, em Order. Tá? E eu vou vir aqui em Payara Descriptor, vou em Next e Finish. Tá? Esse arquivo aqui, basicamente, tá? Ele serve para que eu tenha, então, eu tenho que só replicar esse security role, tá? Aqui, os mesmos nomes que estão aqui tem que estar nesse Payara web.xml, né? São exigências aí do uso do JS, tá? Então eu vou colocar aqui um security role mapping, tá? Esse security role mapping, daí eu vou ter então o role name, né? Que no caso aqui tipo é administrador, tá? E o group name, tá? Role name, group name que é a mesma coisa que eu vou repetir aqui. Tá? E daí eu vou repetir isso aqui para administrador, tá? E para usuário. Né? Então tem as duas configurações. Tá? Então na aula de hoje basicamente seria isso aqui. Tá? Daí na próxima aula a gente vai ter que fazer o login. Então o que, que nós fizemos? Né? Criamos um Helm, né, informando o contexto do JS, né, o nome do JNDI lá que eu estou usando, né, do meu recurso JDBC, e daí as tabelas que contém o nome do usuário,
Tá aí as permissões. Daí também adicionamos no web.xml aqui a questão da segurança, né? No web.xml e no Payara web.xml, daí os papéis de segurança, tá? Então, a princípio, né, por hoje era isso, tá, pessoal? Obrigado pela atenção.